Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô de volta com mais um Top 5. O pessoal tem gostado muito das listas e hoje vou fazer aqui mais uma lista que foi difícil de fazer, que é o Top 5 jogos da MeepleBR, seguindo aquela linha que eu tava fazendo dos top por editoras, né? Tinha feito da Paper Games, agora tô fazendo aqui da MeepleBR. E olha, foi difícil, tá? Tem muito jogo bom. Mas, antes de começar com a lista, eu quero pedir o de sempre. Se inscreve no canal, curte os vídeos, beleza? Aquele procedimento de sempre, tá? Mas vamos lá. O meu top 5 da MeepleBR foi difícil de fazer. Por quê? Tem muito jogo que eu gosto. Muito jogo bom, jogo com estilos muito diferentes. Então, eu usei um critério para definir ali o que vai estar mais no topo do que outros, tá? E um dos critérios que eu usei é jogo que mais vê mesa. Jogos que mais vê mesa vai ter um peso maior para estar mais acima, né? Então, sem contar também aquele carinho que você tem por alguns jogos, esses jogos acabam tendo um peso maior, beleza? Então, vamos lá, vamos começar, tá? O meu top 5 é o Destemidos, tá? Eu coloquei aqui a imagem do Normandia, mas é a série, tá? Então, meu top 5 é a série Destemidos, né? Não Normandia apenas, é a série Destemidos. Jogo lançado aqui no Brasil em 2022. É um jogo de construção de baralho, onde a gente comanda pelotões de soldados durante a Segunda Guerra Mundial, que enfrentam uma série de missões para conquistar e defender os objetivos específicos de cada cenário. O jogo ele vem com um livrinho de cenários, né, com objetivos e configurações diferentes para a gente jogar. E eu gosto muito do Destemidos pela forma em que ele usa a construção de baralhos para reforçar e usar cada unidade de soldados. Essa mecânica ela é bem interessante porque as cartas de cada tipo de unidade é também a vitalidade daquela unidade. Então, assim, cada dano sofrido por uma unidade de fuzileiros, por exemplo, é uma carta de fuzileiro que é retirada do jogo. E quando você não tem mais nenhuma carta de fuzileiro, aquele marcadorzinho do fuzileiro ele sai de jogo. No Normandia ele pode nascer de novo, né? Enquanto você ainda tiver fuzileiros na reserva, né? Mas, por exemplo, no Norte da África não, saiu, né? Então, assim, tem diferenças entre os jogos. Outra coisa bem legal do Destemidos é a névoa de guerra do jogo, né? Conforme você vai explorando o tabuleiro, né? Você só consegue avançar no cenário conforme as peças dos tabuleiros, as pecinhas do tabuleiro, essas peças quadradas, conforme elas são esclarecidas, você consegue avançar. Então, se você olhar aí na tela, você vê que, por exemplo, tem essa peça 4B, ela tem um tokenzinho com um binóculo. Isso quer dizer que essa peça está esclarecida, ou seja, o exército da Alemanha consegue avançar para essa peça. A peça do lado, por exemplo, a 10B, ela não tem um token desse. Então, se um exército, um componente do exército alemão quiser entrar nessa peça 10B, ela tem que ser esclarecida primeiro. A gente tem que mandar lá um esclarecedor ou um scout, para quem joga o jogo em inglês, ir lá esclarecer a peça. E cada vez que você faz isso, a cada passo em que o tabuleiro é esclarecido, entra uma carta de névoa de guerra para sujar o tabuleiro. Então, assim, cara, é um jogo muito legal, muito interessante. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, tá? Tem programa tem podcast sobre o Destemidos Normandia lá no Spotify. Procura lá JH Podcast e tem vídeo com ele sobre o Norte da África que eu tô gravando com o meu amigo Rodrigo Manique. Vai ter semana que vem, talvez a gente retorne já com os episódios comentados sobre os cenários do Norte da África. A gente já fez algumas gravações para continuar o programa e ele vai estar de volta, beleza? Então vamos lá. Meu número 5 foi Destemidos, a série. Vamos lá pro número 4. O meu número 4 é o Brian Boru. Não sei como pronuncia, posso estar pronunciando errado, mas vamos lá. Brian Boru, jogo do Pierre Sylvester, tá? Lançado também aqui no Brasil pela MeepleBR em 2023. Então é bem recente. E nós estamos, né, tentando unificar a Irlanda sob nosso domínio, tentando garantir o controle
da Irlanda por meio de poder, astúcia e, claro, casamento arranjado, né? Enquanto isso, a gente junta forças para afastar os vikings. E como que a gente faz isso? Bem, é aqui que o jogo brilha, tá? E é o que fez o jogo entrar entre os meus 5 favoritos. A gente faz tudo isso que eu falei através de uma vaza, através de um jogo de vaza, com cartas. A gente faz um draft e com o resultado do draft a gente vai ter uma quantidade de cartas na mão e a gente faz a vaza, tá? Um jogador vai começar e a gente tem que ir jogando cartas ali do mesmo tipo, né? E o jogador que tiver jogado a carta maior venceu a vaza. Aí vem a parada que o jogo brilha, que eu acho maneiríssimo. O resultado da vaza indica as ações que a gente vai fazer naquela rodada. Então, as cartas têm 2 tipos de ação, uma ação principal e ações secundárias. O jogador que venceu a vaza vai fazer a ação principal da carta que ele jogou, que obviamente é uma ação mais poderosa. Os outros vão fazer na ordem da numeração da carta, né, as ações secundárias. E as ações que tem nas cartas são ações centradas em ganhar influência em diversos locais do tabuleiro, seja na igreja, na trilha de matrimônio, ou no ataque aos vikings, né? Ou como influência nos territórios do tabuleiro, tá? Então, a gente vai usar tudo isso para botar os nossos marcadorzinhos ali e ganhar influência nessas diferentes áreas do tabuleiro de jogo. Brian Boru foi uma surpresa que eu conheci antes do lançamento da MeepleBR aqui. O meu amigo Adolfo me apresentou o jogo. E eu fiquei muito feliz deles terem trazido o jogo para o Brasil. Logo que foi lançado, eu comprei para mim, né? Tem vídeo sobre ele no canal. Não sobre o jogo, mas sobre o tema do jogo, tá? Você vai saber quem foi Brian Boru e como que se dava essa briga de unificação da Irlanda, beleza? Então, meu número 4, Brian Boru. O meu número 3 é um jogo excelente. E olha que ele é o número 3 e ele já é excelente, tá? O número 3 é o Root, o excelente Root, lançado aqui no Brasil em 2019 e com muitas expansões lançadas pela MeepleBR. Ano passado, 2023, a Meeple lançou mais um monte de expansões do Root e agora nós temos tudo que já foi lançado para o Root aqui no Brasil pela MeepleBR. E no Root a gente controla diferentes facções em busca de se enraizar ali como a facção dominante na floresta. E o lore do jogo é muito legal, né? A gente pode jogar com os Marqueses, que é a facção dos gatinhos, que são atualmente o grupo dominante, né, que governa a floresta, tá? Tem os Rapinas, que são uma facção de pássaros que quer retomar as glórias do passado, né? Já foi uma facção que dominou a floresta no passado e agora tá decadente, né? Perdeu o controle ali pros Marqueses. Ele quer tomar o controle de volta na floresta. A gente tem a minha facção favorita, que é a Aliança da Floresta, que são os ratinhos verdes, né? Que são aqueles meeples que são os ratinhos verdes, são os subversivos, que tentam levar a revolução para a floresta, né? Subvertendo a tirania dos gatos, né? Desculpa, eu me empolgo muito para falar da Aliança, porque eu gosto muito deles, né? É a minha facção favorita. E a gente tem também o Malandro, que é uma facção de um meeple só, né? É só um guaxininzinho. A gente tem outros tipos de meeple pro Malandro, mas o Malandro é o bacana, que é o carinha que se dá bem com todas as facções e ele fica só se aproveitando dos benefícios que ele tem com todas as facções para poder crescer e ganhar o jogo. O Malandro é a segunda facção que eu mais gosto do Root, tá? E não são só essas 4 facções que eu falei, não. Tem muitas outras expansões do Root que traz outras facções, mas assim, não vou conseguir falar de todas aqui num top 5, né? Senão eu vou ficar falando aqui de Root o programa todo, né? Só que o mais legal é que essas diversas facções fazem o jogo ser assimétrico, porque cada facção joga de uma forma diferente e de uma maneira diferente, exigindo diferentes estratégias para se ganhar. Cara, é um jogão. Root é muito bom mesmo, tá? Vale muito, se você não conhece ainda, conhecer o jogo. E cara, se você gostou, compra, porque é um jogo que você vai curtir muito de jogar, o Root. Então vamos lá, jogão, Root. O meu número 2, tá? Vamos pro meu número 2, que é um jogão em qualidade e tamanho, que é o Eclipse,
Olha só, o jogo número 2 é o Eclipse, tá? Jogão em tamanho e em qualidade. É o Eclipse segunda edição, né? É o segundo despertar da galáxia. O jogo Eclipse segunda edição foi lançado aqui em 2022. Tem o autor é esse nome complicadaço aí, o Touko Takokallio. Nome complicado, mas o jogo não é tão complicado assim como parece, tá? E é um jogão 4x que coloca a gente no controle de civilizações interestelares competindo pelo sucesso contra outras civilizações. E outras civilizações do espaço, obviamente. No Eclipse, a gente explora os nossos sistemas, a gente pesquisa tecnologias, a gente constrói naves para guerrear com os nossos vizinhos espaciais e contra outras civilizações ancestrais que já existem ali na galáxia há muito tempo, né? Então, a gente faz essa exploração pela galáxia, competindo com os outros adversários, que são os jogadores, e contra NPCs, que são essas civilizações antigas nas galáxias, né? E muita gente faz comparação entre o Eclipse e o Twilight Imperium, mas eu gosto de dizer que são jogos bem diferentes, tá? O Eclipse, ele é bem mais euro, tá? E por isso que eu gosto mais do Eclipse, ele é bem mais euro. O Eclipse, ele tem um gerenciamento de recursos muito importante, um gerenciamento de recursos diferente do que a gente tem no TI, tá? E esse gerenciamento de recursos no Eclipse, ele é muito importante, ele é feito de uma forma interessante, né? As nossas ações no jogo, elas são os disquinhos que a gente usa, e a cada rodada, essas ações que a gente usou, elas custam dinheiro na forma do upkeep. Então, no final da rodada, a gente tem um upkeep e a gente tem que pagar pelas ações que a gente realizou. E a gente pode fazer muitas ações a cada rodada, né? Não tem um número determinado de ações que a gente pode fazer por rodada. Mas a gente tem que ficar atento porque no final da rodada, na hora do upkeep, a gente tem que pagar a conta. Então, quanto mais ações a gente fez, mais dinheiro a gente vai ter que pagar na hora do upkeep. E esse gerenciamento de recurso é legal porque o mesmo disquinho que a gente usa para fazer as ações são os disquinhos que a gente usa para conquistar os setores explorados na galáxia. Então, quanto maior for o nosso território, né? Quanto maior for o nosso domínio pela galáxia, mais custo a gente tem. Se você olhar aí no mapa da imagem que eu coloquei, logo aqui no cantinho embaixo tem um disquinho no meio do hexágono. Isso é um disquinho, o mesmo disquinho que a gente usa para marcar as ações no nosso tabuleiro pessoal, é o disquinho que a gente bota para marcar que a gente controla esse setor da galáxia. Então, a gente retira ele do tabuleiro e os espaços que estão vazios na hora do upkeep é quanto que a gente tem que pagar de dinheiro. Então, quanto mais ações a gente realizou, mais dinheiro a gente vai ter que pagar. E quanto mais setores da galáxia a gente controla, maior é a quantidade permanente de dinheiro que a gente vai ter que pagar a cada rodada, tá? Então, assim, a gente tem que fazer esse controle. Então, esse gerenciamento de recursos no Eclipse é o que faz eu gostar muito dele. Uma das coisas que faz eu gostar muito dele. Um outro ponto legal que eu gosto muito do Eclipse é a customização das naves, né? Através das pesquisas tecnológicas que a gente faz, a gente consegue personalizar cada vez mais as nossas naves. Então a gente tem uma planta, né? uma blueprint de cada nave que a gente tem no nosso tabuleiro pessoal. E conforme as tecnologias que a gente pesquisa, a gente consegue comprar essas tecnologias para as nossas naves. Então, por exemplo, o meu cruzador vai ter um canhão de mísseis, por exemplo, ou ele vai ter um computador de mira melhor do que do outro jogador, né? Então a gente vai fazendo essa personalização das naves de forma que em cada partida a gente vai ter naves completamente diferentes uma da outra, né? Então as possibilidades de personalização das naves são muito diferentes a cada partida. E assim, eu adoro o Eclipse, e essa segunda edição principalmente, que a MeepleBR trouxe, ela tá muito legal porque as miniaturas das naves são muito bonitas. Elas são diferentes para cada facção. Coisa que na primeira edição do Eclipse vinha só com uma expansão. Na primeira edição, todas as naves, as miniaturas das naves eram iguais.
Então, na primeira edição a gente tinha uma expansão que vinha, era uma ship pack, que chamava. Então, a nave das plantas era diferente da nave do Orion, por exemplo. Então, era diferente. E além das miniaturas das Starbase e dos monolitos, que nessa edição, na segunda edição, são umas miniaturazinhas mesmo, como você pode ver aí na imagem, né? Esses discos redondos, né? Essas miniaturas esses aros são as Starbases, tá? Na primeira edição eram uns tokens, né, que a gente colocava ali, né? E claro, sem esquecer da Estrela da Morte, né, entre aspas, que é essa miniaturona aí, que é o centro da galáxia. Na primeira edição era um token, né? Nessa tem essa miniatura maneiríssima, tá? E galera, é a Estrela da Morte, né? Se a gente olhar aí bem, é bem parecido com a Estrela da Morte ou com a War Sun do TI, tá? Então esse foi o meu top 2 da MeepleBR. E agora vocês vão conhecer o top 1, meu jogo favorito da MeepleBR, que é um jogo que sempre vê mesa, tá? Que é o World Wonders. O World Wonders, gente, ele é o meu top 1 da MeepleBR. É um jogo que vê mesa sempre que possível. Eu adoro jogar o World Wonders. O Tom Vessel também gosta, adora jogar o World Wonders. E a gente vai falar do World Wonders aqui como meu top 1, jogo do Zé Mendes. Também autor do Brasil, né? Jogo que fez um sucesso absurdo, também tá entre os jogos que eu gosto muito, tá? E no World Wonders nós somos líderes do mundo antigo, competindo, usando o nosso ouro para construir a cidade mais gloriosa de todos os tempos. E a gente faz isso como? Escolhendo sabiamente quais construções nós vamos fazer para acomodar os monomeeples, né, que é o nome das miniaturas de madeira, das maravilhas, no nosso mapa. E é justamente os monomeeples que deixam o jogo lindo, tá? São 21 monumentos de madeira que representam as diversas construções históricas do mundo antigo. Não são necessariamente as 7 maravilhas do mundo antigo ou as 7 maravilhas do mundo moderno, mas tem elas, mas além disso a gente tem diversas outras construções que existiram no mundo antigo, tá? Por exemplo, a gente tem a cidade de Machu Picchu, as pirâmides do Egito, o Coliseu lá em Roma, os Moais da Ilha de Páscoa, a gente tem Petra, a gente tem a pirâmide de Chichen Itza, enfim, é coisa pra caramba. A gente tem o Cavalo de Troia, a Muralha da China, os Portões de Star, né? E conforme a gente constrói a cidade, a gente vai ganhando recursos que vão nos ajudando a construir os monomeeples, né, os monumentos, e a cumprir os objetivos que vão nos ajudar a pontuar no final do jogo. E cara, é um jogo muito bom, fez muito sucesso no Diversão Offline 2023. O Tom Vessel adorou o jogo, levou o último protótipo que tinha lá, né? Nem quis esperar o lançamento do jogo. E é um jogão que eu conheço desde o playtest e eu gosto dele até hoje, é o meu jogo favorito da MeepleBR. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Quero mandar um abraço pro pessoal da MeepleBR, tá? Espero que a parceria esse ano aí continue. Se sobrar um calendário ainda de 2024, me manda, porque eu quero um calendário pra mim, tá? Eu tô ainda aqui com o calendário de 2023, usando o verso dele, tá? Porque vocês não me mandaram o calendário de 2024, mas se sobrar um aí, me manda. E é isso, gente. O meu top 5 de jogos da MeepleBR. Espero que tenha gostado. E é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.